Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Voltamos aqui ao vivo no estúdio da Rádio Resgate e vamos continuar com a palavra de Deus. Essa mensagem do pensador, ela é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Por quê? Esse pensamento filosófico, ele se confunde com o evangelho. Não porque o evangelho tenha defeito, não é isso. É porque precisa do entendimento e da atuação certa do ser humano. Você tem que entender assim. É como existe uma receita no prato. Um bolo, um pão, né? Um arroz da vovó, um trigo de Jesus, né? Porém, alguém pode pegar essa receita, que é perfeita, que o prato vai ficar com um bom paladar, uma boa nutrição e tudo mais. E a pessoa acrescenta o ingrediente na hora de fazer. Aí ela acrescenta um pouco mais de sal, ou tira algum ingrediente que ela não tem na hora. Aí ela apresenta o prato para as pessoas comerem. Mas não ficou igual, vamos dizer assim. Mas ela disse que é aquela receita. Mas ela não seguiu à risca a receita. Vai ter uma diferença, né? Então é isso que eu quero te falar agora. Em Deus há toda a perfeição. A lei de Deus ela é a lei perfeita da liberdade, como lá em Tiago diz. Mas a forma como as pessoas veem e colocam em prática. É como, por exemplo, a pessoa ela tem uma determinada maneira de ser na vida dela. Aí alguém que está de fora, vamos dizer, uma pessoa pública, até no meio cristão tem muito isso. Um pastor, um ministro de louvor muito conhecido. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que prega a palavra, vive o evangelho, vive comunhão com Deus. Aí as pessoas idolatram ele. Ele não tem culpa disso, ser idolatrado. É as pessoas que respondem aquilo de uma forma ver como herói, de idolatrar, de querer imitar, de querer ser igual, de se comparar, tá? Mas se ela vai e se envolve com Deus, a comunhão, e se envolve com a palavra começar a fazer parte dela de tal forma que ela vai perceber que não é dessa maneira, que primeiro ninguém pode se comparar. Cada um tem o seu chamado, tem o seu propósito. Ela pode, como diz a própria Bíblia também, admirar o homem de Deus, sim, a mulher de Deus, honrar a pessoa, respeitar a unção na vida da pessoa, isso é até devido. Mas não idolatrar ou se comparar. Entende? Então, Deus ele agiu no mundo e age. A forma como a pessoa responde, né? É como você, por exemplo, a promessa de prosperidade na sua vida. Mas existe o caminho de Deus para você prosperar. Não é porque tem a promessa que essa prosperidade vai te alcançar. Se você interpretar da sua maneira, como seguir as leis do trabalho,
as leis financeiras, né? Como você lida, você pega, você rejeita a palavra de Deus e quer andar segundo o seu caminho, não quer dizer que Deus vai te abençoar por causa da promessa, entendeu? Mas a promessa ela é perfeita, a orientação ela é perfeita, ela traz equilíbrio, traz transformação no ambiente, traz transformação na vida das pessoas. Então é isso que a gente precisa entender. No final das contas, a gente que precisa mudar. Com relação ao que foi falado, o estoicismo foi uma filosofia criada naquela época que, basicamente, falar o básico aqui, né? Ela foi criada para levar o homem a andar em virtude, que consiste no quê? A pessoa se firmar em boas obras dentro da sua força e negar os sentimentos e as circunstâncias ruins, entendeu? E firmar-se em princípios chamados, como um deles chamado resiliência, né? Por isso que eu falei que é a linha tênue, que muitas vezes as pessoas confundem isso com o próprio evangelho. Por quê? A pessoa ela procura não se envolver em problemas, fazer coisas boas, né? E suportar as situações, os problemas. Eu comprei um livro, chama Diário Estoico, mas não é porque eu vou seguir, não. É só para dar uma analisada na mente, para saber como é que é. E eu li alguns princípios, né? Na verdade é um devocional estoico, né? Parece um devocional da Bíblia lá. Cada dia lê um versículo. Que é isso que está se tornando. O aplicativo da Bíblia está virando um devocional estoico. Onde já se viu que o aplicativo vai falar para você que versículo você tem que ler? Tem que pensar nisso, crente. Eu comecei a notar várias pessoas publicando nas redes sociais, os status, até mandando para mim o mesmo versículo todo dia. Aí 3, 4 pessoas diferentes mandando o mesmo versículo, pondo o mesmo versículo no Facebook. Eu falei, tá todo mundo na unidade do Espírito. Deus tá dando o mesmo versículo para todo mundo. Porque eu tenho o aplicativo da Bíblia, mas eu uso para olhar as versões da Bíblia. Vou lá, pego o versículo na nova NVT, na NVI, se bem que a NVI do aplicativo agora tá furada, né? A forma que traduziram, tá? NVT, aí eu olho vários, né? Aí de repente eu olho isso. Mas o pessoal não tá pegando para ler a Bíblia, o pessoal tá pegando para ver o versículo do dia. Ué, mas quem sugeriu o versículo do dia? Foi o administrador do aplicativo ou um robô, pô? Um bot, né, que chama? Um bot que tá nos programas hoje aí, que o pessoal fala aí, bot de WhatsApp, essas coisas, de propaganda. Aí eu falei, tá, quer dizer que quem tá sugerindo o versículo é o aplicativo, é o bot. E tá todo mundo mandando versículo de bot pra mim. Eu falei, não pode, gente. Cadê sua comunhão com Deus? Você ouviu o Espírito Santo falar pra você. Na verdade não é um versículo, é você passar tempo com a leitura da palavra, com o Espírito Santo. Nada mudou. Aí você deixa o bot te falar o versículo e ainda quer pregar o versículo pros outros. Então isso faz diferença na sua vida. Parece que não, mas faz. Faz muita diferença. Pastores mandavam para mim do versículo do dia do aplicativo. É difícil eu mandar um versículo para uma pessoa, sabia? Até como obreiro, pastor. É difícil eu pegar um versículo e mandar para uma pessoa. Se for comparar com a constância que o pessoal faz, né? O dia inteiro, às vezes, versículo. Mas sempre que eu mando, eu tô orando, o versículo vem, o versículo e a pessoa. É algo que chama de rema, né? A palavra rema para a pessoa. Aí eu pego, vou lá, copio o versículo e mando no WhatsApp. Só assim. Eu não fico colocando versículo. Porque eu quero ouvir Deus, não quero que o bot me fala. Então você vê que como que parece o evangelho, mas não é?
Interessante, né? Pô, então, cadê? Coitado do apóstolo Paulo, né? Não tinha versículo do dia para ele na época? Poxa. Como que o homem escreveu 2/3 da Bíblia, do Velho e Novo Testamento que a gente lê hoje, né? E não tinha versículo do dia para ele, e aí? É igual pastores que vai pregar no culto de domingo, ele vai no manual do ministro, ele não vai mais na Bíblia. Ou ele vai lá, vai pregar no velório, ele fala, que palavra que tem para velório? Aí ele olha no manual do ministro. Vai apresentar uma criança domingo, deixa eu ler, o manual do ministro, o que fala? Vai Santa Ceia, deixa eu ver, o que vai pregar, entendeu? Ele vai no manual do ministro, ele não lê mais a Bíblia e nem pede para o Espírito Santo a palavra. Então é interessante. Tá, voltando. Então, o estoicismo, a prática, é uma prática de obras, que tem cara do evangelho. Só que interessante a gente pensar nisso. Eu conheço 2 pessoas que vivem o estoicismo. Eu tenho tentado conversar e pregar o evangelho para eles de alguma maneira. Mas que hoje eles estão felizes no estoicismo. Interessante. Uma é uma pessoa que teve sua família, os filhos cresceram, né? São adultos hoje, os filhos. Aí cada um segue sua vida. Ela largou do marido e vive a vida dela. E é feliz, trabalha, mora sozinha, paga seus impostos, aí viaja quando dá e vive tranquila, em paz. Cria maneiras de se divertir, de ser feliz e tal. O outro, que estava passando por um momento ele teve uma desilusão na sua vida profissional muito forte. E aí ele pensou até em se matar, em suicídio. E aí apresentaram para ele o estoicismo. E aí ele conseguiu se reerguer, encontrou esperança de vida. Interessante. Parece até que eu estou pregando estoicismo. Mas deu certo para eles, né? Se for ver dessa maneira. Aí eu posso chegar e falar para eles, não, vocês são tudo do diabo, vocês estão no pecado, vocês são um pouquinho dos infernos. Poxa, mas não posso ser salgado. Só que eu tenho que saber, você como filho de Deus, está me ouvindo? Você tem que saber que o evangelho de Cristo é incomparável e é real. Não pode se perder. Igual, por exemplo, se você está passando um problema agora, nesse momento, uma situação financeira, no casamento, uma enfermidade, e você está aí sofrendo por causa desse problema, você está andando por fé ou você está vivendo resiliência? É isso que eu te pergunto. Porque a fé, você pode ficar você pode até morrer naquela situação, como a Bíblia fala. Mas você crê na maneira que a Bíblia ensina a andar por fé. Você contempla a realização. Você crê que Deus é real e poderoso para fazer e que Ele quer fazer. Você vive um estado dominado pela certeza de que venceu aquilo, que já venceu antes de vencer. Chamar a existência aquilo que não é como se fosse. Ou você vive resiliência. Resiliência é ficar aguentando a situação. Eu conheci uma pastora, por exemplo, que quase todo dia ela publicava: resiliência sempre, resiliência sempre. E é uma pastora. Resiliência sempre, resiliência sempre. Mais um dia, resiliência, resiliência. Então, ou seja, ela só que a vida dela é assim, eu converso com ela. Ela olha para o problema e sofre, passa, se arrebenta, resolve tanto que dá do problema, mas nunca vence ele. Por quê? Resiliência. Vamos vivendo. Deixa o problema ali, vamos vivendo. É como uma pessoa que vive, ela tem uma carga nas costas, que nem do filme do Peregrino, né? Só que o Peregrino encontrou a cruz, né? Aí a carga caiu. Então ele vive com a carga nas costas, sem problema. Consegue trabalhar com a carga,
consigo viver com a carga, consigo ficar em família com a carga, fico com a carga, vamos carregando ela. Ele vive o estoicismo, sabia? Ainda se gloria disso. Olha a carga que eu levo. Parece que fala para Deus, Deus, minha carga é meu troféu. Às vezes tá dando uma perguntadinha, por que Deus me abençoa, hein? Ah, não, mas é porque é a carga. Não é uma fé. Eu não tô falando aqui de fé, de devaneio, tá, gente? Fé sonhadora. Ah, aquela fé, oh, Deus vai fazer. Aquela fé fingida, não é isso. Fé real, genuína. Dentro de si, escolhe crer, acreditar. Imagina aquilo realizado, imagina aquilo resolvido. Chama a existência, pratica. Esse tipo de fé só tendo comunhão, só passando tempo com Deus que vai adquirir essa fé. Acreditar mesmo em Cristo, no poder dele, que ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, que ele nos libertou da maldição da lei, que a lei do Espírito de vida liberta da lei do pecado. Existe uma lei de vida para mim, preparada por Deus, que liberta da lei de pecado, de viver no pecado, preso no pecado. Existe uma lei de Deus, um caminho que foi aberto para eu ter comunhão pessoal com Deus, fechar a porta do meu quarto e ter comunhão, meu quarto se tornar um portal do céu. Tudo isso existe, real. Eu pensar, imaginar, ser dominado por isso, mesmo que eu esteja na circunstância, no problema, na situação. Então você vê, parece o evangelho, mas é uma filosofia. Interessante você ver que quando Paulo prega no Areópago, lá em Atenas, ele enfrenta duas classes no debate. Porque o Areópago é onde existiam os verdadeiros debates. O que é o debate? Gente, a forma de debate hoje é tão porcaria, tão ruim, tão baixo intelecto, que é só briga. Tipo, eu vou debater com alguém, eu tenho que provar para ele que eu tô certo, e ele tem que provar para mim que ele tá certo. Aí fica os dois jogando argumento, os dois brigam e não vira nada. Esse que é o debate. Não tô falando debate de eleição, tá, gente? Pelo amor de Deus, esquece baixaria aí de eleição. É um atacando, nada a ver. Tô falando debate, duas pessoas, dois intelectuais. No Brasil quase não existe, tá? Intelectual, a classe intelectual brasileira, infelizmente, esquerdista, é difícil. Mas o debate era assim, você apresenta suas percepções com relação ao assunto, o outro apresenta e os dois aprendem juntos. Os dois chegam em conclusões. Um apresenta seu pensamento acerca do céu, do que por que existem as estrelas, tipo na época, né? O outro também fala, aí um vai pegando os pontos de lógica do outro. E aí vão criando pensamentos, e os dois formam uma opinião. Essa opinião ela pode ser até espalhada para outros e até mudar a sociedade, como aconteceu. A Grécia, por isso que a Grécia, a filosofia grega, ela faz parte do Ocidente hoje, né? É a moral judaico-cristã, a lei, o direito romano e filosofia grega. Então, a filosofia grega faz parte, por quê? Porque os debates eram levantados assim. Então, quando Paulo chega no Areópago, ele vai debater. E as duas classes que ele mais enfrenta lá é epicureus e estoicos. Gente, se o estoicismo estivesse certo, Paulo não ia enfrentar eles. Só pensar, né? Então, ele enfrentou epicureus, era uma classe, e os estoicos. E aí o que aconteceu? Paulo pregou o evangelho e muitos se converteram. Inclusive um camarada chamado Dionísio, que você vai achar aí, Dionísio Areopagita, porque era parte do Areópago. Então, ou seja, o filósofo converteu o evangelho, ficou maravilhado com o sistema do evangelho, da mente de Cristo. Paulo foi o apóstolo que anunciou a mente de Cristo que opera em nós. Então você vê, quando chega em Filipenses 4,13, todo mundo gosta de escrever, né? Esse versículo.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo gosta desse versículo. Mas interessante é o que vem antes dele. Ele fala o quê? Aprendi o segredo de ser feliz em toda e qualquer situação, estando em necessidade ou estando em abundância. Aí que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo vem dizer ali, e ó, você leva em conta agora o histórico de Paulo, mestre na lei, mestre na filosofia grega. Ele anunciou para os próprios filipenses que ele considerava tudo isso como cocô seco. Quando fala esterco ali, é cocô seco. Ele fala, tudo que eu aprendi antes de Cristo, para mim é cocô seco. É a filosofia, então. E quando ele fala, a carta que ele fala dessa maneira é a carta aos filipenses. Filipos fazia parte do Império Grego, onde também tinha influência das filosofias. E tinha a filosofia estoica. E um dos princípios do estoicismo é a resiliência, que eu acabei de falar, enfrentar qualquer situação, administrar qualquer situação. Mas Paulo vem e fala assim, eu aprendi o segredo de ser feliz. É como se ele falasse para os estoicos, pô. Oh, vocês estão procurando satisfação, realização? Eu aprendi o segredo. Então quando a gente lê, a gente não se impressiona muito. Mas as pessoas que ouviram na época, elas ouviram de uma forma espantosa. Por quê? Porque eles tinham uma filosofia para vencer qualquer circunstância. Aí Paulo vem e fala assim, eu aprendi agora o segredo de ser feliz em qualquer circunstância. Aí, tá, você vai falar do estoicismo para lá e fala, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava se referindo a Cristo. E ele está falando que Cristo nos fortalece. E como que você é fortalecido? Se você é fortalecido, significa que você enfraquece. Então, por que eu carrego um celular? Porque a bateria acaba. Ela tem que ser recarregada, fortalecida. Então, isso mostra o quê? Por que eu preciso ser fortalecido em Cristo? Porque eu também fico enfraquecido. Minha alma fica enfraquecida, meu espírito fica enfraquecido. Então, eu preciso de um alimento. Alimento para a mente, alimento espiritual, que vem através da comunhão com o Espírito